Programa não recomendado para menores de 12 anos. Marty McFly chega ao futuro. Linguagem C++ faz 30 anos. Hack de Apple IIc Plus termina em trollagem com fãs de Commodore. Cartucho de Atari enterrado no Novo México volta à vida. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao 10º Repórter Retro. Nossa, eu falo retrocomputaria, né? Mas enfim. É o costume. É o hábito, né? É a força e hoje do nós estamos aí com a mesa quadrada. Eu sou César Cardoso. Quem mais tá aí? Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. E eu, Giovanni Nunes, e parece o Ricardo e o Juan hoje resolveram pegar o papel do João em atropelamento. Alguém tem que, né? Pois é, né? Vamos começar então, como já tá quase acabando, 2015 das efemérides. Daqui a pouco vai virar 2016 das efemérides. E Pois Mas é, né? enquanto não vira, 2 efemérides do mesmo ano, mesma idade. Sim, bastante ilustres. Uma de brincadeira e uma de coisa séria. Mas qual é Vamos começar pela de brincadeira? Vamos, porque prioridades, Vamos. né, gente? Prioridade é a brincadeira. Enfim, mas essa não é a brincadeira que vocês estão pensando, é outra brincadeira. É porque esse ano faz 30 anos, né, da linguagem que divide opiniões, da linguagem de programação que faz as pessoas Não se era matarem brincadeira umas às primeiro? outras. Não, essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Ah, tá. A coisa séria vem depois. Ah, bom. Tá, beleza. Ok. Enfim, né? A linguagem que trouxe ao mundo C-in e C-out. Meu Deus. C++. C com orientação a objeto, né? Exatamente. Entre outras coisas, é advinda da cabeça desse sujeito com esse nome totalmente impronunciável. Bjarne Bjorn Sopa de Truta. Tá vendo? Ninguém sabe nem como falar o nome do cara. Pronto, virou peixe o nome dele, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui do pouco que eu li sobre o assunto, né? Eu lembro que ele começou a fazer o Bjorn, ele começou a produzir uma série de adaptações de patchzinhos e seria um pré-compilador pro C original. Né? Pré-processador. Eu não lembro agora qual foi o nome original do C++, né? C com classes. C com classes. Vale lembrar que tudo começou em 79. Na época, a programação orientada a objeto era considerada muito lenta, Não. Era coisa de sujeito que fumava aquele cigarrinho, ele não cortava o cabelo, ficava sentado no chão pensando em ideias. Lá no parque. Era Smalltalk, era só o que existia, praticamente. É muito de propósito muito especial e muito difícil para mortais normais. E muito Até doida. hoje, Smalltalk é estranho demais até pra mim. Smalltalk, o mais divertido quer dizer o significado do Smalltalk, né? Fofoca. Isso ficou das aulas de orientação a objeto que eu tive na faculdade há 20 anos atrás. Pelo menos alguma coisa ficou. Pera aí, eu acho que Smalltalk não é fofoca, não. É papo furado. É papo furado. Fiada. Conversa fiada. Conversinha, literalmente. Então vamos lá. César, o Bjarne ele achou que o C era uma linguagem muito rude, muito bruta, né? Ele mandou ele para fazer um curso o curso de etiqueta, né? Pra ficar com classe. No tempo nossos pais diriam que ia fazer um curso na Socila. Por aí. Mas ele a partir de 79 começou, né, a criar ideias de classes, declaração de funções, construtores, destrutores, e começou adicionando coisas, e o C com classes virou C++ em 84, mas o primeiro compilador, quando marca o aniversário da linguagem, é de 1985, né? Não, e o anúncio é de 14 de outubro de 85, que é quando ele vai numa conferência na ACM anunciar a existência do C++ pro mundo. Só uma coisa, a ACM não é a Associação Cristã de Moços não, né? Association of Computer Machinery. Sim. E aí acaba sendo a data de nascimento porque é quando é avisado pro mundo, né, que existe o C++. Claro, as coisas nascem quando saem do útero pro mundo, que nem a Programa 101 do episódio anterior. Sim. E aliás, ele virou a especificação da ISO só no final da década de 80, não é isso? 89 ou 88? Cara, eu não tenho certeza. Eu sei que teve o
Teve atualizações do C-Front, mas da ISO mesmo, eu vou dizer assim, a linha do tempo que eu tô olhando, a primeira citação que ele faz da ISO é em 97. Demorou mesmo pra chegar, né? É a primeira citação que eu tô vendo na linha do tempo que eu tô olhando. Mas enfim, por que ele tá falando de C++? Tem aquele papo lá, desenho. E assim, é justamente isso. A gente tá citando muito mais porque uma guerra sem fim começou a partir do C++. Né, Giovanni? A culpa é do compilador. Programação estruturada versus programação orientada a objeto. Não, a culpa é do compilador que não sabe otimizar o código. Aliás, se tiver um amigo que gosta muito de programar em C++ e você quiser realmente ofendê-lo no sentido de pior que xingar a mãe, fale apenas que o C++ é um subset da linguagem C. Superset, você quer dizer? Um superset da linguagem C. Você vai correr depois disso. A não ser que você queira morrer, mas é um jeito seu. Enfim. Agora vamos falar da coisa séria? Uma coisa séria agora. Pera aí, só comentar o link, né, do Bjarne's Sopa de Truta aí, falando sobre o presente, passado e futuro da linguagem que ele ajudou a desenvolver, a criar e a desenvolver, né? Mas vamos falar coisa séria. Tá, vamos lá, porque interessa. Prioridades. 30 anos do Nintendo Entertainment System. O Nintendinho, o Nintendo 8 bits. Lançado nos Estados Unidos. Sim, sendo que anteriormente ele existia no Japão com o nome de Famicom, Family Computer. Porque assim, a sociedade norte-americana estava tão traumatizada com o termo videogame por conta do ET e por conta do Atari, que a Nintendo ela teve que chegar aos poucos, inclusive teve quase que travestir o console dela de videocassete, né? Se repararem como é o Nintendinho norte-americano, vocês vão ver que ele lembra mais um videocassete pela forma que entra o cartucho do que outra coisa. E chamá-la de Nintendo Entertainment System. Bom e velho eufemismo. Tirou o termo o videogame, né? Por mais que depois de um tempo eles já assumiram que era videogame, dane-se, né? Não, mas a Nintendo já podia chamar de videogame sem problemas. Mas na época, assim, as feridas não estavam curadas. 85 não tava. Não tava. E mesmo no Japão, na verdade, com Family Computer. Bom, enfim, em honra à efeméride, o projetista do Nintendo e do Famicom, Masayuki Uemura, ele foi convidado a dar uma palestra em Nova York, no Metrotech do Brooklyn, parte de uma série de palestras sobre videogames. E ele nos brinda com alguns fatos muito curiosos a respeito da infância e adolescência do Nintendo. Tem uma que assim é muito curiosa, das que a gente pode citar, é que a Light Gun, né, a pistola, ajudou a vendê-lo porque os americanos adoram armas de fogo. Sim. Não, e tem uma história melhor ainda, que é como ele chegou à Nintendo. O Uemura, ele criou a ideia da Light Gun. Tipo, vendeu a tecnologia pra Nintendo antes de ir pra Nintendo. Tem umas ótimas. Né, inclusive do próprio Famicom também, de coisas... Inclusive de como o Famicom já estava nos Estados Unidos. Em gabinete de arcade, de tela dual para jogos de player versus player, em fliperama. Nossa. Americano não sabe, não. Americano não vê diferença. E americano também não sabe segurar gamepad. Americano muito burro. E essa é a mais divertida de todas, né? Eles não sabiam segurar o gamepad, né? Olha a foto aí, lá pro final, é o último fato. Mas também vamos dar um desconto numa coisinha. Eles vinham do joystick do Atari, que era uma haste. Você partiu para um pad com botões. De primeira é meio complicado, né? Gamepad acho que foi o primeiro mesmo, né? Antes qualquer plataforma era só joystick, né? Era alavanca. A Gamepad é a evolução do próprio Game Watch, que o próprio tiozinho também tá citando aí, que parte do conceito do Nintendinho veio do Game Watch. O D-Pad, né, já era existente no Game Watch, ou seja, os caras esqueceram desse detalhe. E fazia todo sentido. E aí, Hackaday? Vamos no Hackaday? Vamos no Hackaday? Hackaday, em compensação, tem um bocado de coisa, né? Já tivemos poucas efemérides, mas temos muita coisa. A primeira delas, o pessoal do Hackaday foi no Vintage Computer Fest de Berlim e voltou para contar a história pra gente. Então, junto com a Berlin Maker Fair, aconteceu o Vintage Computer Festival Berlim, né? E o tema desse ano foram os computadores analógicos. Então. Que coisa linda de Jesus esse negócio, espaguete pendurado, que coisa boa.
O Juan tá ficando com fome, gente. Ele tá querendo comer macarrão. Não, Eu já comeu. Mas não era espaguete, era parafuso. Não é a mesma coisa. Parafuso ou fuzilha. Tem no computador também. Então, o tema era esse, mas não foi somente computadores analógicos que foi o assunto. Mas enfim, eu falei anos 70, uma das coisas que... Assim, aliás, ainda me emocionando, um dia eu vou ter espaço para ter uma réplica dessas, são os PDPs. Eram vários Sim. PDPs. Né? E o tema desse ano foi computadores analógicos, que a gente já comentou em outros tempos. Aliás, vamos falar computador analógico? Vamos pro próximo? Próximo é bizarro. O computador secreto de Nova York? Exatamente. Isso, controle do metrô, é isso? Controle do trem. Um equipamento é um sistema feito pelo Westinghouse que permitia às autoridades para localizar um trem que desse problema, por exemplo, parava no meio de um túnel. Um sistema com cordas, tudo, beleza, mas veio para calcular onde o trem estava. Nossa, mãe, eles criaram um sistema, a Westinghouse criou um sistema que era permitido que ele se calculava onde o trem estava no túnel e escrevia a localização em uma tira de papel. E isso sim, era um sistema usado que foi usado na grande Central Station, que passam 750 mil pessoas por dia nas grandes Central Stations de Nova York. Mas o mais interessante é justamente que é um computador, provavelmente o primeiro computador elétrico do mundo, não chega a ser o primeiro computador eletrônico, mas elétrico certamente é. 1913. 1913, o Westinghouse tinha 30 anos na época. Até hoje é um lugar classificado. César, era uma startup. Era uma startup. Ainda estava na era da eletrificação do mundo. O mundo estava sendo eletrificado ainda no início do século passado, até praticamente ao final da Primeira Guerra. Até hoje o local é classificado, não está aberto para o público, não está nos mapas, né? E os nazistas tentaram invadir, não conseguiram. E até os anos 80 a resposta oficial era: não existia esse computador e não existia o lugar onde ele estava. Era meio que nem o Colossus, né? Até há pouco tempo o governo inglês negava a existência, né? Pô, isso aqui parece o fio do telefone vermelho do Batman, né? Era só seguir o fio do telefone. Era só procurar para onde estavam indo tantos fios de energia elétrica. Não, e sempre lembrando que você falando de computador elétrico. O computador eletrônico vem da Segunda Guerra pra frente. É a segunda geração. O eletrônico já vem da primeira geração, Mark I e outro saído no final da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Você tinha aí o anterior. Impressionante, hein? Mas vem cá, o que esse computador que ele imprimia quando o trem parava no túnel? Ele imprimia assim, localização do metrô, escrevia no túnel. Tá com cara de diferenças cinetas aí que dá foto, né? Mas dizer que ele imprimia numa tira de papel a localização no túnel. Por aí. Conhecendo alguns programadores, acho que esse seria o resultado mesmo. Assim, pra variar, os comentários do Hackaday estão muito interessantes. Afinal das contas, o Hackaday é um dos 17 sites aos quais vale a pena ter os comentários lidos. Um dos outros 17 é o Retrocomputaria, né? E o outro dos outros 17 é o Retrocomputaria Plus. Exatamente. Temos 2 dos 17. Pois é, né? Faltam 15 pros outros. Mas é extremamente interessante, porque até hoje a coisa... Assim, talvez que a nossa mente ela tá tão ligada no eletrônico que a gente não consegue entender como ele media exatamente a posição onde o trem dava problema a partir de um computador elétrico. Tensão, se ele era um trem elétrico, se ele era um trem movido de energia elétrica, né, você poderia calcular pela tensão. Ricardo, você lembra daquele computador analógico que você viu lá na Inglaterra, que fazia velocidade dos veículos na pista? Sim. Então, algo parecido com aquilo. Com certeza. Enquanto isso, o pessoal anda achando coisas um pouco menos antigas, né? Fazendo upgrade? Por exemplo. E da série coisas que são achadas nos sótãos de pessoas ainda mais velhas do que a gente e que nunca ninguém viu nada disso. Só meia dúzia de 3 ou 4 tinha um negócio desse na época. Um computador da Rockwell IM65, um SBC que não falta nesse negócio é slot, hein? Tô vendo. Porque o IM era assim,
engenheiro prototipar, fazer lá né, os testes que ele precisava fazer, né, etc e tal. Né, quase um sistema de desenvolvimento. Esses encaixes dos slots me lembram um pouco os do FM7. O S-Sense aqui era um padrãozão padrão da indústria isso aqui, né? Isso não é é civilizado. Me lembra um pouco também o do Buzz da Apple, né? Ricardo, você vai lembrar uma coisa mais fácil ainda e mais recente. Aqueles projetos de automação de granja do Mikachano tem conectores como esses daqui. São usados até hoje. Não sabia. Interessante. E o cara me bota um vídeo dele dando boot de fita cassete. Ô, coisa boa. Olha. O cara controvérsias quando se fala que fita cassete é coisa boa, mas tudo bem. Eu tô vendo o painel inicial aqui com Ricardo, fita cassete é coisa boa, a não ser quando não é. A não ser quando ela é opção, ela pode ser legal. Mas quando ela é a única opção, ela não é uma coisa legal. Fita cassete é coisa boa, a não ser quando não é. Tá bom. E o que vem depois aí do... Ensinando o MIST a praticar novos truques. Quem lembra do MIST? O computadorzinho FPGA, o Zemix Neo do mundo dos 68.000? Do mundo Amiga. Amiga e Atari ST. E agora estão fazendo um Mac com ele, né? Fizeram um Mac Plus com ele, né? Exatamente. Quer dizer, não é uma coisa oficial do projeto. Aliás, não é fizeram, né? É o nosso amigo Steve do Big Mass of Fires, né? Que resolveu programar o MIST. Pela plaquinha branca, ele comprou com o Lotarek. Bateu um papo lá com o polaco, né? Com o Lotarek. O polonês que pratica arco e flecha, eu já não sei se é uma ameaça ou uma sugestão. É tiro com arco, mas tudo bem. Tá bom. Ele comprou uma placa Lotarek e resolveu portar um código e implementar um Macintosh. O cara é bom, hein? Em sinceridade, da família 68.000, o Macintosh é a máquina mais simples de ser implementada. Tá? Porque o Amiga tem aquele monte de chips específicos dele. O Atari ST tem as suas particularidades, seja os dois chips específicos, né, o DMA e o MMU, acho que geram coisas diferentes. O 108.000 não, ele tem um controlador de I/O, uma porta serial, um cara que gerencia memória, um circuito de vídeo que literalmente pega a história da RAM e desenha na tela em preto e branco. Meio estilo ZX81, né? Ele é bem simplificado. Mais simplificado até, se vocês forem considerar esse fato, né? Que o antepassado dele, o Lisa. Não, é indiscutível que o Lisa era a máquina mais sofisticada do que o Mac original. Eu vou tirar o chapéu quando alguém pegar esse MIST e emular um X68000. Aí eu quero ver. Não dá. Tu vai ter que tirar mais do que o chapéu, Juan. Vai ter que tirar o chapéu, vários chapéus. Parou. Não, por favor. Não. Essa imagem mental não, por favor. Culpa sua. Não, eu falei vários chapéus. E dá pra fazer o cara ter mais um cluster de FPGAs aqui de brincadeira, pra fazer as brincadeiras. E agora nós temos um drive fofo. Né? O cara fez na verdade, a história, pelo que eu percebi, pelo que eu entendo, o sujeito fez uma versão miniaturizada do Atari 810, do drive disquete do Atari 8-bit, no caso, para poder colocar um cartão micro SD. Então, basicamente, ele criou um leitorzinho de cartão micro SD e montou ele dentro de uma carcaça que ele fez diminuta no formato do drive disquete do Atari 8-bit, com a diferença de que ele é microscopicamente menor do que o drive original. Muito bonitinho. Não queira comparar um cartão micro SD com um disquete 5/4, por favor. Mas que drive bonitinho, hein? Agora que não, gente, que drive bonitinho, que bacaninha que ficou, hein? E o único detalhe é que você vai ter que gastar um cabo, né, SIO. Mas... tipo assim, uma unidade de fita que esteja com defeito, né? Pode canibalizar o cabo dela. Não, o Lotarek ele vende esses conectores, não tem problema. Ele canibalizou porque quis. Diga-se de passagem, diga-se de passagem, o conector é maior que o drive. Não é muito difícil qualquer coisa ser maior que esse drive, enfim, né? Depois dessa, é o seguinte, vou lá pegar mais cerveja, Juan. Não, vamos falar primeiro do HD do Macintosh e depois deixa o Juan terminar com a amada dele. Tudo bem, então vai lá e depois eu vou pegar cerveja. Na verdade, eu tava pensando em fazer conexão desse direto pro próximo
Mas pode fazer com outro também, não tem problema. Até porque isso é legal também. Tô olhando aqui. Quer dizer que tá na próxima notícia. Nós temos aqui um cidadão pegou um Macintosh 2, que era uma máquina razoavelmente popular no período, na época, na sua época, mas usava parlamento de SCSI, né? Ou pra dizer os termos que o Hackaday utilizou, o Macintosh 2 era um computador popular na era antes da Apple dominar o mercado de usuários de cafeterias. Mercado hipster. Então, ele chegou, foi lá, pegou um drive com defeito, um drive da Quantum, finada Quantum, que até hoje tem gente que chora de saudade da Quantum. Eu vou dizer que aqueles jumpers que eles usavam para jumpear o HD, eu não tenho a mínima saudade. E o cara mostrou como consertar aquela lasca de plástico? Aquele cotoquinho microscópico de plástico, que ficava, você trocar o jumper, você tinha que tirar o HD da baia para você jumpear o HD. Morra, engenheiro que fez isso. Aí você tirava o jumper, você colocava o jumper no lugar em que ninguém iria respirar, porque se alguém soprasse, o dump jumper voava, né? Eu tinha medo de respirar fundo e puxar aquilo pra dentro do meu pulmão, cara. De tão pequeno que era. Mas pegou um HD SCSI da Quantum e o cara consertou o HD. Bem, se vocês olharem a foto que inicia a postagem do Hackaday, vocês vão olhar a imagem e dizer: Deus do céu. Vão olhar e dizer: hein? Tá consertando o quê? Tem uma furadeira. Mas tem um vídeo. Tem um vídeo, gente. Detalhe, tem um vídeo, o cara fez um vídeo explicando passo a passo como foi o processo, tudo lá. Então, o pessoal aí que tá afim de pegar um HD SCSI ou botar em algum micro, ó, se arrumou um HD SCSI pifado, só seguir o passo a passo, hein? Fácil. Vê lá como foi. Fácil, extremamente fácil pra você e todo mundo. Bônus round. No vídeo tem uma hora que ele boota o Mac 2 com o HD pelado, sem capa. O HD aberto. Nas entranhas. Exatamente. Coisa linda. E a poeira do ar não vai. Pô, esse negócio não precisava de sala limpa, não? A sala limpa é psicológica. Eu tive um aluno na faculdade que ele fez uma sala limpa para mexer com unidade de fita, quando ele trabalhava na Verome. Ele basicamente isolou o banheiro, forrou o banheiro todo com papel. Bom, mas aí também entenda-se, né? O local não era dos mais. Ele se envolveu com acetato e entrou na sala para consertar a fita. É por aí que ele fez. Não, ele chegou a se enrolar no acetato, mas ele fabricou a sala limpa na marra no final dos anos 80. Mas legal, eu tô a fim de ver esse vídeo pra ver como você pode consertar o seu HD SCSI da Quantum. Isso parece aquelas brincadeiras de criança pequenininha que fica batendo com algum brinquedo na pedra e fala: pai, tô consertando. Não sei por que não foi me lembrar disso. E só pra lembrar, o vídeo tem 21 minutos pra vocês se divertirem. Se ele tivesse pedido, eu dava um HD da Quantum de 500 MB pra ele. Acho que eu tenho um aqui sobrando. Funcionando? Mas qual é a graça? Sim. Mas não tem graça, a graça é consertar. E que tal consertar um bip? Agora, César, vai lá pegar a cerveja que eu vou beber uma água. Beleza. Juan, pode falar à vontade. A eterna musa da comunidade retrocomputacional, especificamente 6502ística, Queen Dunk. Love is in the air, everywhere I look around. Que ultimamente se casou com o Apple IIc Plus, não tem olhos para mais nada além daquela máquina. Há pouco tempo ela dumpeou a ROM e agora ela resolveu consertar uma falha de caráter que o IIc Plus tinha, que é o bip de boot não tem o mesmo tom, a mesma musicalidade de todos os micros da linha Apple II. Negócio assim de importância crucial, né? E o detalhe é que para fazer com que esse bip ficasse com o som correto, precisou fazer 1001 mágicas de assembler de 6502 envolvendo bank switching de ROM, de RAM, e esse negocinho, esse detalhezinho acabou crescendo, se tornando uma via crucis para tentar reprogramar o negócio. E pô, tenso. Para quem gosta de assembler de 8 bits assim, ao nível hardcore mesmo. Gente, olha, eu vou ser sincero com uma coisa. O Apple IIc Plus foi meu primeiro Apple II, então eu nunca tinha reparado que o bip dele era desafinado. Tem um vídeo aí comparando os dois, ele é estranho. É muito engraçado. Tudo isso para fazer um bip soar melhor. Eu acho que é o seguinte, como ele não pode... é um bip soar melhor. É um bip soar como um bip de Apple II deve soar. É diferente. Um bip soar direito.
Eu acho o seguinte, como esse cara ele deve entrar com o subsistema dele já em 4 MHz, se a rotina for padrão de 1, o som realmente vai ser diferente. É exatamente por causa disso que o bip ficou diferente, por causa da frequência diferente. Esse micro ele tem uma história muito interessante, né? Porque a equipe de desenvolvimento da Apple receberam a incumbência de fazer um drive de 3,5 funcionar no Apple IIc. Eles estudaram e descobriram o seguinte: olha, não tem muito jeito. O 502 MHz não consegue. Aí desenvolveram um chip para controlar o flop. Aí quando os caras terminaram o desenvolvimento do chip e o controle do flop, alguém da Apple falou que não precisava mais fazer isso por conta da velocidade, porque eles tinham homologado com a Zip Chip, o Zip Chip de 4 MHz para botar dentro do Apple II Plus. Não sei se a mãe de alguém foi xingada no dia dessa reunião, mas olha, depois eu vou verificar se o bip do meu 2C Plus e o bip do GS são parecidos também. E aí a Queen aproveita a ocasião para dar uma trollada nos fãs de Commodore, porque guerrinha de egos infantis entre fãs de plataforma é o que há, né? E é Messi Rolles. Federation against Commodore ataca outra vez. O monitor de linguagem de máquina do Apple II foi usado pra caramba, né, para fazer as experiências necessárias para essa crucial tarefa de consertar o bip. E o Commodore não tem monitor de linguagem de máquina, ela teve que mencionar esse fato, né, apontar e dizer haha, os fãs do Commodore. Qualquer desculpa é desculpa. Eu tava relembrando uma máquina esses dias que também tem um monitor desse. Acho que o MC1000 tem, é óbvio, ele tem um debug desses. O TR-80 Model 1 e 3 tem também. É isso. O Atari 800 eu não tenho. Não, o Atari 800 não, a série 8-bit não tem. Mas com a interface IDE você pode ter uma embutida. Sabe quem tem? O Matralice tem. Meu Deus. Sabe quem tem também? As placas da Expert 3 do Caixano. Tem o Mega Assembler. Eu vi com aquele negócio em ROM, é? Eles bateram lá, não sei como é que tá, mas tinha colocado em ROM o Mega Assembler. Não, era o Turbo Basic. Era o Turbo Basic, mas eles tinham colocado no Mega Assembler. Tinha umas placas com. Eu vi umas com Mega Assembler. Enrolação de detalhe antes de terminar. Tá bom, essa guerrinha besta boba, mas lembrar que no BBC Basic você não precisa se preocupar com isso. Você escreve em Assembly direto no teu programa em Basic inline. Nossa. E a 6502, né? Acho que vou entrar nessa treta e. Não, eu não. Quem tem que entrar nessa treta é o Marcos Garrett. E agora? Rise from your grave. Com literalmente um Rise e de um Grave, né? Pois é, né? Nosso chapinho bem hack, né? Nosso guru espiritual por algumas coisas. Ele comprou um cartucho daquela escavação da Atari, já mencionada várias vezes. Um cartucho de asteroides, mas ele não se comprou em comprar um cartucho da escavação para guardar de souvenir. Ele tinha que consertar o cartucho e botar para funcionar. Ele fez. Ele tem um post no blog dele explicando todo o processo, como tá, dá pra ver a embalagem. Nossa, mãe. Atenção, por favor, olhem, vejam a embalagem, são um cartucho de Atari. Ele tá um tanto quanto meio tortinho, hein? Ele tá Salvador Dalí. Um tanto quanto meio. Essas coisas acontecem quando você passa um rolo por compressão em cima de uma pilha de cartuchos. Normal, natural. E enterra 30 anos no deserto. Ele consertou, botou lá e funcionou. Tudo bem documentado, bastante texto, algumas fotos cruciais, principalmente do antes e depois da placa. Tá? Vale a pena dar uma olhada, dar uma lida, é bem divertido. Esse cartucho da Atari aqui era meio feinho, porque eu lembro que os cartuchos da Polivox já eram com a bolha, era mais barato de fazer. Ou era da CCE? Não, CCE era da bolha, era mais barato ainda. Ele não ia conseguir tirar a ROM e ilustrar os negócios, aí ia ficar complicado se fosse bolha. Não, pois é. Impossível. Era chipão deep mesmo. Mas o melhor de tudo é o termo que ele usou pro cartucho ressuscitado. Com 80% de confiabilidade, eu encaixei a edição Rise from Your Grave do Asteroids. Dos 600. Não, ele usou nossos termos, o ladrãozinho de propriedade intelectual. Vamos processar esse cara, quem ele acha que é. Isso. Só porque a gente segue, assina o canal dele no YouTube, ele vai achar que tem direito de sair copiando nossas expressões. Por aí. Tá bom pra coisas que também são memórias, só que são um pouquinho mais compactas. O nosso cheirador de silício, o Ken Shirif, o nosso voyeur dos microprocessadores, ele ultimamente anda tendo uma mudança de hobby. Ele se apaixonou por um mainframe 1401 e agora só quer saber de praticar atos obscenos com esse mainframe aí. Ele resolveu consertar uma memória core
desse computador. É aquela memória feita de rosquinhas, de donutzinhos de material magnético. Núcleo de ferrite, né? Núcleo de ferrite, isso. Com vias na horizontal e vertical para ligar e desligar os bits em forma de magnetização do ferrite. A foto aí para você ver. Isso são memórias. Cada uma dessas rosquinhas é um bit. Quer dizer, tecnicamente, isso aqui ainda existe em alguma memória, só que é microscópico, aqui é macroscópico. Não, a memória é fisicamente bem diferente disso. A rosquinha é coisa do passado. Mas é um post longo, é um post bem grande, e é um post que vai em detalhes exatamente tipo, do que aconteceu, né, pra Core Memory ter que ser consertada, né? Isso, crianças, é a era do ferrite e do germânio, não é nem silício. Então, nesse momento, Juan, o Ken Schiff é o nosso gerador de germânio predileto, não de silício. Ele já estava a droga que ele usava não era forte o suficiente, ele partiu para drogas mais pesadas. Agora tem a primeira tripleta da noite, né? Sim, a tripleta Nightfall Crew, fundadores da nossa sessão. Grande New Brain, caramba, esse negócio é raro. Grande New Brain seriam dos tais computadores que estavam no da BBC, isso. Aqui é só um capacitor. Aqui é só um capacitor de filtro, seja lá que seja isso, deve ser irmão do capacitor de fluxo. É um regulador de tensão da fonte de alimentação. Não é um 7805, 7905 da vida, é uma coisa muito maior. Maior e mais tosca, e não filtra tão bem. É o que se usava em fonte de alimentação de rádios a válvula. Nossa, tamanho. Desse tamanho mesmo? É a fonte, né? Isso tende a ser um conserto fácil, né? É mais elétrico do que eletrônico, né? Exato. Tá, passando pelo New Brain, que agora tem o New Brain. Não, ele tem um New Stomach. Certo. Passando por isso, tem a manutenção de um Amiga 4000, né? Que é a brand de som com áudio distorcido. Olha só. Ele comenta bem distorcido. Isso aqui parece ser uma coisa comum entre os Amigas, esse problema de som. É um chip. Ele trocou um LF347 por um LM324. O que é isso? É amplificador de áudio? É ampliop? O que é? Peraí. Não. Ricardo Azen, responda pra gente. Isso, nos comentários, por favor. Se você conseguir fazer o Azen responder. Belarmino, posso o Azen responder? Se eu tô entendendo, né? Eu acabei de perguntar pra outra pessoa que conhece rapidinho aqui. O Google. Aparentemente é um amplificador, um chip amplificador. Que é estágio de saída de áudio, o quê? Deve ser de saída de áudio. Amplificador de saída de áudio, um amp de saída de áudio. Não, e aqui no final do post ele explica que ele torrou, e de acordo com esse, não sabe porque torrou, mas de acordo com a experiência que ele tem, que muito provavelmente foi o aço dos capacitores C404, C433, no caso, ou do C443, que chegaram até ele. Capacitores costumam fazer isso, né? E não foi só nesse Amiga que fizeram isso, fizeram em mais 3. Tirando esse 4000, ele fez, mas no caso aqui, o que ele fez foi só uma revisão mesmo. Não, vazaram. Capacitores vazando. Em 3. Que é um problema clássico. Assim, Isso aqui é Commodore fim de festa. Os caras puseram o capacitor mais barato. Não achavam que daqui a 2 anos alguém estaria usando esses Amiga 1200 ainda. E a vida que segue. Mas não deixa de ser importante, porque é um problema que volta e meia acontece. Não apenas em Amiga, mas em vários outros micros clássicos, né? No caso desse... no caso dos Amigas, ele acaba sendo mais crítico. Esse tipo de capacitor aqui, ele não é só aquele capacitor convencional que explode e deixa a máquina doida, esse tamborzinho. Esse capacitor aqui, quando eles vazam ácido. Sim. Eletrônico, né? E aí ele detona a tua placa-mãe junto. Sim. Agora, por exemplo, no encontro de usuário, no encontro de usuário de MSX em Jaú, a gente fez manutenção num Sony meu, MSX2+, foi trocado 3 capacitores na placa de saída do vídeo, da RCA, e um dos capacitores estava começando a vazar. Foi substituído a tempo, botaram aqueles capacitores de tântalo, comparativamente a eles, são microscópicos, pequenininho, soldado por cima, e está resolvido, e melhorou a qualidade da imagem. Tudo bem que a imagem de saída do XB na RCA não é grande coisa, mas já melhorou sensivelmente mais que tinha.
E é muito comum. Amigo, inclusive, a máxima, a pessoa fala, pegou um amigo que não sofreu manutenção, primeira coisa, troca todos os capacitores. Ei, vamos ver o que os nossos Mano Passa estão fazendo? Brasil! Nosso Mano Passa, né? Nosso Mano, um Mano Passa, que são dois Manos Passa, mas é a mesma PJ, né? É a Tecnobyte. Segunda tripleta, né? Estão inspirados. É a segunda tripleta, né? Isso. Exatamente. Primeira delas foi que a Tecnobyte há pouco tempo fez um lote de placas Ethernet baseado na Obsonet para MSX, e uma das pessoas que adquiriu a placa foi um tal de Ravi Lavandeira, ou como vocês que acompanham o Retrocomputaria Plus, o autor da sessão de domingo que eu intitulo como o Domingão do Agony. Então o Agony, também conhecido como Javier Lavandeira, espanhol natural de Barcelona, morador de Tóquio há uns 15 anos, trabalhou para a arte, coisa do tipo, comprou uma placa, comentou sobre a placa, dedicou um tempo, escreveu 2 posts no blog dele, falando da placa, e realmente falando da parte de software. E quem desenvolveu era, vejam só vocês, foi um amigo dele, o tal de Nestor Soriano, ou também conhecido como Konami Man. Então, todo o aspecto de funcionar, ligar em rede, rodar um servidor FTP no MSX, fazer transferência de arquivos, e experimentaram ping e um monte de outras ferramentas, um monte de outras coisas eles fizeram. Então, ele dedicou 2 colunas, 2 artigos falando disso, e inclusive a gente falou disso no Plus, e vocês podem dar uma olhadinha. Eu encerrei inclusive o artigo falando uma frase dele: foram os melhores $60 que eu já gastei com o MSX. Haha, que legal. Tá assim, muito bom, vale a pena ler. O Agony escreve muito bem em inglês, então vocês podem ler com relativa tranquilidade. E ele fala basicamente coisas que a gente sabe que tem, mas os MSXeiros quase não usam. Que infelizmente muita gente só vai para o encontro, vai com o encontro pensando na cabeça e fica jogando. Mas outras coisas, outras fudebagens, a gente acaba não fazendo. Carregar programa com fita cassete. Verdade. Mas assim, experiência com redes. Inclusive teve uma lá em Jaú, o pessoal fez algumas experiências com redes. Tá? Bem legal isso, por sinal. A segunda notícia: o relançamento da FM Sound Stereo. Opa! Vale lembrar o seguinte, gente. As placas usadas para FM Sound Stereo são placas que a Tecnobyte produziu nos anos 90. Sim, eles fizeram um lote bem grande de placa, usaram uma parte naquela época, guardaram, e todas as revisões e novas versões da FM Sound Stereo que foram saindo ainda são usando as placas que eles tinham em estoque. Vale dizer que as placas estão acabando. Ricardo, aliás, ele é uma coisa, hein? Temos que um dia pegar esses malucos da Tecnobyte pra eles contar as histórias dele, antes que eles sumam de vez, igual as placas, hein? Tem que fazer isso, Verdade, precisamos fazer isso um dia desse. Antes que a memória deles acabe junto com as placas. Pois é, mas vale dizer o seguinte: eu não sei se essa é a última leva, mas eles têm ainda algumas placas, e devem fazer, se essa não for a última, deverá ser a penúltima leva de FM Sound Stereo. Eles vão produzir com essas placas que eles têm em estoque. Feitas então, em 1900 de fumaça, né? 1993, se não me engano. Isso. Então eles ainda têm dessa placa, mas a placa foi, como eles sempre dizem, pergunta às vezes ao Rogério, e falam: as placas são de muito boa qualidade, a gente continua usando elas. Elas são banhadas a ouro, então não tem oxidação no contato. Deixa. Acho que toda a parte de contato é ouro, então não tem oxidação. Pois é. Então eles estão fazendo a FM Sound Stereo, então tem essa nova leva. Pode dizer o preço? Ou é merchan? Pode dizer o preço. Já vai livre. Tá, se você quiser comprar R$215, eles estão oferecendo, tá? Se vocês procurarem vídeo, tem vídeo no YouTube, gente que comentou nas comunidades de MSX sobre botar a FM Pack tocando e FM Sound Stereo, e assim, a FM Pack voltou andando para sua caixinha e fugiu para a estante para ficar lá envergonhada, porque a qualidade do áudio, simplesmente a diferença é sempre absurda. A FM Sound Stereo tem uma qualidade de som assim, espetacularmente melhor que a FM Pack. Então é uma oportunidade. Se você não tiver interesse em som FM, é uma oportunidade que está acabando. Depois não sei se vocês vão fazer. Se tiver uma máquina que não tem FM embutida, vale a pena. Oportunidade para MSXeiro, mas agora se você for Applezeiro, já foi aberta a lista de reserva da TechnoWarp, a placa aceleradora para Apple II. Vale dizer que a TechnoWarp ela vai sair com software para você fazer o chaveamento da velocidade no próprio Apple II. Inclusive ela vai ter 4 velocidades, vai trabalhar com o Creo em 4 velocidades.
vai dançar o Creu nas 4 velocidades, porque a Transwarp original faz em 2. Por que você me fez lembrar que esse raio de Creu existia? Caramba, eu era tão feliz com a inconsciência disso. Por que, Ricardo? Por quê? É porque você tá morando em São Paulo. Aí eu fiz questão de lembrar disso, porque você é típico de funk paulista. Dá pra te atormentar um pouquinho mais. De nada. Eu não sou culpado pelas paulistices que ocorreram antes de julho desse ano. Não faz isso comigo não, cara. Mas assim, eles abriram a pré-venda, a lista de reservas. Eu não sei exatamente o preço. Eu acredito que deve ficar na faixa de $250 ou um pouco menos. Eles estão querendo fazer mais. Eu tô falando assim, gente. É porque 250. Eu tenho uma certa amizade com o pessoal da Tecnobytes, então um dos caras da Tecnobytes é meu vizinho quase, pô. Eu encontro com ele toda semana, a gente conversa. Então ele já me falou, então fica mais fácil explicar, mas eu não sei exatamente o preço, mas eu sei que vai sair mais barato. Eu sei exatamente o preço porque eu cliquei no link, tá? São $250 mais taxas de PayPal e shipping, o que então tá, tudo bem, não sei mesmo, 250 mais alguma coisa aí. Então, assim, vai sair mais barato, a ideia é que eles vendam mais barato que a Transwarp. E que vai ter, como eu falei, essas 4 modos de velocidade. Tem algumas coisas a mais que eles adicionaram, tá? Inclusive com um software feito para Apple II, que você vai poder chavear a velocidade via software também. A Transwarp você tem que ir lá atrás e virar uma chavinha. Nessa não, você pode fazer tanto pela chave quanto pelo software também. E a previsão deles é que em dezembro de 2015, ou seja, na semana que vem, no momento que vocês ouvirem essa gravação, na semana que vem, eles já vão estar anunciando a venda. Daqui a pouquinho. E na boa, gente, se eu fosse você, usuário de Apple II que quer, vai logo, entra na fila. Porque você vai ter que correr atrás. E antes que comece o mimimi de se eu vou comprar uma Transwarp no eBay, só lembrando que se você conseguir encontrar, elas beiram, começando a brincadeira, em $500. E se você demorar muito a decidir se vai comprar ou não, os gringos vão comprar antes de você. Porque lembre que a Tecnobytes vende produto para o mundo inteiro. Diga-se passagem, eles têm equipamento, tem hardware vendido para a Eslováquia, de MSX, para a Eslováquia e para o Cazaquistão. Se vende para lá... Borat. Não foi o Borat que comprou, tá? Não sabemos ainda, não temos comprovação. Pode ter sido o Borat. Só se o Borat tiver um Turbo R, né? E aí vamos para a notícia que abalaram o mundo. Isso. Finalmente. E aí, primeira, por acaso da minha autoria, né? Um FM-izador, SCC-izador de som de PSG para MSX. Quem foi que bola essas expressões malucas? Foi você, né, Juan? Que? Tá falando comigo? Tem toda a cara. Mas não é isso que o negócio faz? Pra quem não entendeu, a ideia é o seguinte: foi um programador fez um programinha, o Nandemo. É um japonês, né? Um japonês. O Nandemo SCC, o Nandemo FM, que ele pega o som do PSG e joga para ser executado no SCC ou no FM. Ele pateia sons para chamarem o som da SCC e da FM em vez do som nativo do PSG. Não fica aquela Brastemp. Porque ele é uma coisa automatizada, né? Ele não é uma pessoa pegando e verificando qual seria a melhor opção a ser utilizada. É um patch na machadada. Depende muito do jogo. Tem alguns que ficaram bem legais. Na verdade, o de SCC ele funciona em qualquer MSX, não é isso? E o de FM não, funciona somente no Turbo R. Porque ele precisa de uma certa capacidade de processamento para poder fazer. Não é necessariamente isso. Por quê? Por causa do FM interno? Modo DRAM. É verdade. Modo DRAM. É aquela coisa que só o compatível tem, que é a possibilidade de você alterar a ROM on the fly. Mas é verdade. É compatível, né? Fazer o quê? Pois é, né? Mas ele é compatível, ele não é MSX, não é MSX 100%. Por mais que o MSX Datapec diga o contrário, né? Ele é extensão do padrão. Não, segundo algumas pessoas, ele é um compatível. Morra de inveja de Mikaxan. Se você quiser botar o morra de inveja, fique à vontade, Juan. Eu não me oporei. Mas foi feito. Tem uns efeitos bem interessantes, né? Tipo, Hinotori e Vampire Killer, que são 2 jogos que são muito legais, mas que não tem som SCC, é uma maneira que você tem de rodar eles com um sonzinho um pouquinho diferente, né?
Agora, a síntese de voz no Bosconia fica meio, meio alienígena. Não, a síntese de voz do Bosconia teria que ser refeita especificamente aquele trecho, só isso. Até porque ele foi feito para abusar do PSG, né? Não para abusar do SCC ou para abusar do FM. Mas aí, o Marty McFly chegou, hein? Pois é, aí o Marty McFly chegou no dia 21 de outubro de 2015, a exatas... Alguém lembra que hora que ele chegou aí? Porque eu já esqueci. 16 horas e 37 minutos. Às 16 horas e 37 minutos e descobriu que... Desculpa, Marty, não tem Jaws... Qual era a sequência? 17? Não tem 18, eu acho. Não tem Tubarão 18, não tem Mr. Fusion. Droga. Não tem hoverboard, mas tem uma coisa que realmente você esperava encontrar: computador vendido como item antigo de colecionador. Uma Macintosh Classic, para ser mais exato. Assim, existe a cena no filme, né? O filme é de 89, se não falha a memória. E na vitrine do antiquário que o Marty compra aquele enfadonho almanac, tem lá um Macintosh bonitinho, simpático, lindo e maravilhoso. E realmente a única coisa que sobrou daquele futuro que a gente pode citar. Eu realmente peguei a cena do filme, eu peguei um screenshot do eBay do mesmo dia, quase o mesmo horário, onde podemos encontrar um Macintosh original 84, extremely good condition, antique, pela bagatela de R$4.400. Nossa, mãe. Faltou o Luke, né? Ele arroba cá. Só faltou isso. É outra coisa que eles não conseguiram prever. Eles o anúncio é muito discreto. Antique Computer só. Cadê as exclamações? Cadê o Collectors? Cadê o Rare? Cadê o Mac PCCPTK? Só faltou botar MSX TKCP. Faltou botar lá Steve Jobs made it. E na realidade, só pra citar aqui, né, porque tive que estimular a coisa das pessoas, existem 2 itens retro nessa vitrine. Não só o Macintosh, como também um cartucho do hambúrguer para Nintendinho. Cara, eu não vi esse cartucho. Tá logo embaixo do Mac. Ao lado da TV de tubo, tô vendo. Burger Time. Burger Time. É a edição do NES? Edição do NES. Inclusive dá pra ver na foto gigante o selinho da Nintendo de qualidade. Posso seguir também com outro post meu ou vocês... Vai, segue aí. Segue. Vai lá. Então tá bom, vamos aproveitar de eu. Vou trocar só de filme, vou sair de Volta pro Futuro e vou pro filme Green Beret. Não seria exatamente um filme, seria uma série de terror, né? Aproveitando o nosso dossiê, nosso episódio Iron Man maratonístico sobre Konami, né? Eu achei sem querer esse post do Xisco Cerveira, simpático espanhol, no seu blog de retrocomputação e jogos em geral, em que ele pescou um bate-papo super interessante sobre a origem da Konami Limited, que é conhecida entre nós aqui no Brasil de Konami UK, que na verdade era uma parceria da Imagine, Ocean e todo o resto. E aqui ele conta a história de como a Konami resolveu licenciar os jogos dela para serem feitos por programadores na Inglaterra e como ela teve a brilhante ideia. Se o programador tá lá, o programador pode fazer também. O programador fazer jogo para MSX. E não ficou bom. Grande desonra ter passado. Comentam lança. Pensou a mesma coisa. Todo mundo pensou a mesma coisa ao mesmo tempo. Vai ser pouco. Eu não queria falar que era sepulcro, mas tudo bem. Tanto que o Green Beret é o primeiro e único jogo da Konami Limited. O segundo seria o Jailbreak, que foi cancelado porque a empresa foi cancelada junta. Tá vendo, Lois? Não saiu o Jailbreak por causa disso. Eu passei anos ouvindo o pessoal, cadê o Jailbreak pra MSX? Eu quero ver o Jailbreak. Não saiu porque a empresa fechou. Agora só se os malucos... Provavelmente algum disquete, alguma versão pré-lançamento do Jailbreak deve ter se magnetizado todo o campeonato. Talvez junto com a falha da City, né? Eu acho que nem chegou a ser desenvolvido porque a versão do Green para MSX é tão... Assim, eu falo a verdade, o jogo ele foi todo bem... Ele foi feito bem certo pro padrão MSX, mas foi feito certo demais. Tem uma coisa muito curiosa nesse jogo, é que
ele desenha uma máscara de um personagem em preto andando na tela. E ele plota por cima os sprites correspondentes do dito cujo. E se você jogar esse jogo em 50 Hz, você vai ver que ele tem um feeling diferente do que a gente jogando com ele sincronizado 60. Vale a pena fazer o teste, tá, gente? E se vale meu último comentário sobre Green Beret para a máquina de 8-bit, é bem melhor que o Green Beret Peppa Pig do Commodore 16. Bom, vamos passar pra frente? Ó quem tá voltando, o Ben Hack de novo aí. Ben Hack voltando. Pois é, né? Resolveu fazer um Spectrum. Menor. Bom, compacto. Alguém tem que avisar ele que o Victor Trucco e o Belavenuto clonaram a ULA, não precisava ele canibalizar de outro Spectrum. Pois Acho é. que ele já tinha soquete de DIP 40 sobrando, assim como ele tinha Z80 de DIP 40 sobrando no estoque dele. Que aliás é a desculpa que ele dá para usar um Z80 convencional ao invés de usar o Z80 menor. Eu tenho um monte aqui. Cara, o vídeo todo são 2 vídeos com todo o processo dá mais de 50 minutos de vídeo. É pra sentar e comer com pipoca, né? Assistir com pipoca. Sim. Vocês vão ver ele desenhando a placa-mãe. Né? Até pelo estilo do Ben Hack, tirando a propaganda que ele tem que fazer da Element 14, ele para o tempo todo, explica as coisas, é uma coisa meio... Em certos momentos chega a ser... É interessante, mas em certos momentos você se pergunta, vou passar pra frente? Mas não, ele tá lá explicando. É legal, mas... Ele faz uma piada bizarra que só ele entende. Alguém podia mandar pra ele, podiam passar uma placa de MSX pra ele e mandar, monta o MSX3, acabar com essa Não dá ideia. Não, seria melhor, porque alguém finalmente montaria o MSX3, cara, porque eu não aguento mais ouvir, todo evento a gente vai em conta, alguém fala, vamos fazer, agora vai sair o MSX3, eu já ouvi isso, eu já vi pelo menos uns 8 projetos. Ricardo, MSX3 é coisa do passado, agora é MSX4. Né? Depois do Play 3, Play 4, MSX4. Não, é MSX1, tem que seguir a tradução da Microsoft. Não, mas tem que ter do MSX360. Ah, é? Pois é. Enfim, vamos falar do próximo que é de MSX? Pois é, né? Psicodelia com MSX em Superimposing. Pra quem foi a Jaú, viu isso ao vivo. Quem não foi, tem uma coleção de vídeos que nós linkamos aí do Emil, Miliano Fraga, nosso mano parça, chapinha nosso, ouvinte, podcast Fudeba como todos nós, que ele fez o quê? Pegou um HB F900, inclusive com o teclado, a piadinha no teclado, gente, é porque teclado tá raro no Japão. Japonês é malandro, vende um micro por um preço, depois anuncia o teclado pelo dobro do preço. Aí tu compra um micro e fica sem poder usar. E um Telopper, né, o HBI F900, um módulo, para fazer superimposing. Então o que ele faz? Ele injeta um sinal de vídeo externo, tá? E insere, sobrepõe a uma imagem gerada no jogo. Então, por exemplo, ele joga Goonies com um clipe da Cyndi Lauper no fundo. No fundo do Goonies, ele coloca a Galaga rolando com uma cena de fundo de naves e outras coisas passando no fundo, completamente lisérgico. Falando em Galaga, a gente já fez um post no Plus há bastante tempo atrás, em 2013, 2 anos, faz quase exatamente 2 anos, com esse mesmo efeito feito com outro hardware, da Panasonic. E em vez de ser esse trojobão que o Emil trouxe, é um cartucho. É uma trozobinha. É uma trojobinha. E quem fez na época foi o Carlos Andrade. Sim. O Carlos fez usando o Panasonic dele, e ele botou um Galaga com uma cena de uma simulação do planeta Terra, no fundo, ficou bem bacana. Aliás, lá em Jaú o pessoal rodou rodaram Nemesis com o Gradius. Aquela do Nemesis ficou lindo. Aquilo, de onde que eles. Que vídeo era aquele que eles botaram embaixo do Nemesis? Ele arrumou um vídeo, ele pegou esse vídeo no YouTube, ele tava me contando. Pegou um vídeo de rotação da Terra, um planeta, coisa de espaço. E quem jogou o Nemesis ali disse: olha, ficou muito bonito, mas aumentou muita dificuldade, porque gera muita confusão nos olhos.
E já que estamos falando de Jaú, vamos distorcer um pouco o contínuo espaço-tempo e convocar os nós de alguns dias atrás para que eles nos digam como foi a MSX Jaú? Vamos lá. Peraí, deixa eu ajustar aqui os controles do DeLorean. Papi, pum, pipó, só alguns dias para trás, tá? Olá, nós do passado um pouco menos distante. Estamos nós aqui, os nós do passado um pouquinho mais distante, mais especificamente do dia 2 de fevereiro, para fazer a leitura de comentários e e-mails e dar a vocês um informe ao vivo e a cores via Embratel para todo o Brasil da MSX Jaú 2015. Certo? Então podemos começar com o episódio 58, parte A. Giovanni, quer iniciar? Juan, antes de mais nada, vamos apresentar os convidados que estavam nesse lapso de tempo, espaço-temporal, tá? Sim, eles estão no passado. Na nossa peça de Tetris, nosso Tetromínio aqui, estão... Eu, Sérgio Augusto. Eu, Robson França. Dois dos nossos ouvintes que estavam perdidos aqui no encontro, a gente passou a corda, laçou e puxou. Vem gravar. Aqui estão o Giovanni Nunes. Eu, Ricardo Pinheiro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, Juan Carlos Castro. E começamos com o 58, parte A, né? Parte A mesmo, Ricardo? Sim, parte A. Ah, meu Deus. Parte A, aquele episódio colossal, gigantesco e titânico sobre a Konami. E épico, não esqueça épico. Épico, ciclópico. Começando com o primeiro comentário do Emil, que resolveu, felizmente, ser sucinto e disse: sensacional, este episódio está muito bom. Seguindo a tivemos o Sérgio Vladivostok aqui, que vai comentar ao vivo. O porte de ET para MSX, eu prefiro mais o porte de GX Spectrum. Deus me livre, ficou horrível aquilo lá. Quanto a Shalom, foi a maior decepção da minha vida quando eu quis ver aquele jogo. Estava louco para jogar porque achava que era uma continuação do Maze of Galhos. E depois que eu consegui uma cópia dele, além de estar em japonês, não entendi nada da mecânica do jogo. Mesmo depois de entender essa mistureba que citaram no podcast, passado anos, não tenho a mínima vontade de jogá-lo. Acredite, eu também não. Você não é o único. Aí, Sérgio, tamo junto aí. Essa sugestão que você dá, que se o Kojima pisar por aqui, levar o Penguin Adventure para ele autografar, e depois que ele autografar o Penguin Adventure, vocês espancam ele com o cartucho do Shalom. Pode ser. Poxa, mas ele não fez nada no Shalom. Tá, ok. Então esqueça o que eu disse e espanquem a pessoa que foi responsável pelo Shalom. Ele deveria ter impedido. Não, coitado do Kojima. Ok. E no próximo comentário, o Alexandre Morgado nos diz: Konami Soccer é o melhor jogo de futebol feito para 8 bits. Eu não tenho condições de julgar isso, talvez seja. Outros podem dar uma opinião mais embasada do que eu. Joguei muito e teve muito torneio lá na rua com direito a confusão e porrada. Bom demais. Aí o Morgado diz uma verdade, que é a seguinte: jogo de futebol, videogame de futebol, só justifica a sua existência quando o pessoal se junta para fazer campeonato. Fato. É verdade. Que jogar contra a máquina é muito forever alone. Não dá. E hoje em dia, literalmente, você pode só ficar acompanhando o jogo, a máquina jogar o resto sozinho. É quase um replay, né? É. Podemos passar para a parte B? Ricardo, bora. Que tal? Quer começar? Vamos à parte B. Então, na parte B, o comentário, temos 6 comentários. O primeiro comentário do Fernando Boaglio. Ele diz: excelente episódio. Obrigado, Fernando. Você não sabe a trabalheira que tem para editar esse episódio, mas eu também gostei muito dele. Destaques que dou na Konami era após MSX. Os Simpsons no arcade, parecia com o primeiro Tartaruga Ninja, depois fizeram o Turtles in Time. O Shadow of Destiny para PC e PS2. Jogasse. Bem, Shadow of Destiny eu confesso eu não conheço. É bom? É ótimo. O Shadow of Destiny saiu para PC, PS2 e o PSP. Ele é o mesmo pessoal a mesma equipe que fez a série Silent Hill. A história com viagem no tempo é muito bom. E os Simpsons no arcade, eu não sei, eu não achava os Simpsons no arcade tão legal, não. Oh, que isso? Sim. Heresia, rapá. Eu preferia Tartaruga Ninja, achava mais legal. Não, eu também preferia. mesmo. E a heresia por um motivo muito importante. Usava 6809. É verdade. Você concorda comigo? Concordo plenamente, Juan. O 6809 for the win. Juan, não. O Simpsons usava 3. Melhor ainda. Tinha 3 CP400 lá. E agora Sérgio, mais uma vez, se auto-lendo-se a si próprio. Em loopback. Foi um ótimo podcast, parabéns pra vocês, porvo. Obrigado, você é nosso passo. S2. É isso aí. Mais uma lista de jogos Konami que eu cito, que é o Kings Valley 1 e 2.
o Knightmare, o Maze of Galus também, que eu amo de paixão, o Spaceman Ball e o Castlevania. Eu estou colecionando todos os jogos da empresa que tem para X68000 e PlayStation. E o Grado 5 que o Ricardo citou é fantástico, só que a jogabilidade dele assim parece mais com as coisas de PlayStation mesmo, que a jogabilidade do MSX é outro universo diferente. Aí o Ricardo citou do que é fantástico, eu também fui atrás, olhei, assim, tô babando pra comprar, fui no eBay, olhei e desisti, porque tá extremamente caro esse jogo. Então não, por enquanto não tem condição nem de adquirir ele. Você tá falando do Grado 5? Sim. Cara, se eu falar que eu consegui ele ano passado por módicos R$100, o que você vai fazer comigo? Bom, aí já são 12 meses, né? Aí já não tem nem o que comentar, cara. Porque agora tá caro pra caramba. E foi com o cara lá do Rio de Janeiro mesmo. Ah, então... O cara devia ter na coleção dele e quis vender, né? Há muita água rolou em 12 meses, pronto. É. Aí o Spaceman Ball, eu tentei várias ROMs, só que todas elas ficam preto e branco no XV e no Turbo R. E ainda não consegui jogar ele direito. Mas eu já descobri que o problema não é no MSX, o problema é no meu monitor, que ele não tem suporte a 50. Então são outros 500. Eu preciso de um X21. É. Liga na televisão. Já fiz, fica preto e branco também. Aí não tem jeito. Aí o remake do Goonies eu vi no seu tubo, mas não tive coragem de comprar o cartucho, porque o mais barato que eu achei foi R$500. Apareceu agora esses dias um cara vendendo a 250, eu acho. Até foi o Emiliano que comprou, né? Caramba, eu paguei €50 na época que tava à venda. Mas no YouTube você olha lá o pessoal jogando e depois tem uns links embaixo lá do eBay. Aí você vai ver o preço. Sem chance. Sem chance. É porque ele não é mais fabricado, ele tem um SCC em FPGA implementado lá. Ah, então a produção dele deve ter sido bem na época custava €50, acho que mais €8 de frete. E vinha da aprazível, módica e simpática cidade de Santander, na Espanha. Não tem nada a ver com o banco. Ou tem tudo a ver com o banco, né? Bom, eu achei o Alamamia bem interessante. Pena que está... Mamia, Lamulana, tudo igual. Troquei só um pouquinho das bolas. Está disponível só para PC, através de outro programa que vende de jogos, bem que eles poderiam colocar no Steam, em categoria indie, que lá tem milhares de jogos indies lá. Aí eu vou dar uma conferida no remake do Knightmare, o Maze of Galus, me parece interessante, porque parece que tem várias melhorias pro MSX2. Pô, eu preciso pegar isso, cara. O pessoal comentou vocês comentaram no podcast passado, eu fui caçar, mas aí com esse atropelo da... Eu não participei desse episódio. O remake do PC, ainda vocês vão conferir, mas o remake do MSX tá aqui hoje rolando. Quer dizer, ontem. Ontem vem rolando. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que eu não acabei nem vendo. Inclusive o pai da criança também tá aí. Então eu vou caçar ele. Ele de novo, né? Daniel Jovem Comunicativo. Aí eu até coloquei um comentário aqui, Giovanni, depois que eu vou pegar as dicas antigas do King of Valley 2, mas eu não preciso lembrar de qual fase eu parei, porque faz tanto tempo que eu não jogo aquele jogo que eu nem lembro que fase que eu parei. Vamos começar do zero. Tem uma revista CPU que tem senha pra todas as fases. Senha de cada fase. Mas não tem graça. Tem que começar do zero. Não, eu joguei até a fase 21 ou 22. Eu tô pensando um dia pegar da 22 e continuar. Se for jogar uma vez por mês, acho que dá uns 2 anos, né? Uns 2 anos, poucos. Você fecha aí. Você fecha. Ou não, né? Eu sou muito falho nesse jogo. Eu cheguei até a 4ª fase e aí meu cérebro derreteu e não consegui mais. Aí eu deixei um comentário pro Ricardo. Se você quiser aventurar comprar LD de jogo, prepare o bolso. Porque eu comprei um dos nossos fornecedores asiáticos, o Havasi, um LD-ROM 2, pro módulo da NEC. Para Laser Active, que é o BJ Harold Manhattan Hurricane. Só que é o seguinte, eu vendi minha alma pro diabo. Porque o preço desse LD-ROM, assim, foi tipo, dava pra comprar metade da coleção de MSX do Havasi. Posso só falar uma curiosidade? Essa versão do LD é o remake do jogo que tem no MSX e outros micros japoneses. Mas como ele me enfiou no pacote para me vender o pack, para colocar no Laser Active, esse tipo, eu faço o pack mais o LD, você me paga 4 mil, tá tudo conversado. Nossa. Só que quando eu fui ver o preço do LD, eu caí de costas. Muito, muito caro mesmo. Muito caro. E só uma ressalva. A melhor versão do Teenage Mutant Ninja Turtles foi do arcade. Pronto.
Me crucifiquem. Não, então me crucifica junto, que eu também adoro. Não, eu amo aquele jogo. Eu adoro aquela versão. Eu lembro quando eu fui no Flipper jogar, vendo no fliperama, a fila que ficava. Eu gostava de jogar os ninja roxo na tela. Isso era de praxe. O único que eu conseguia fazer isso era a versão do Super NES, porque quando saiu do Mega Drive não tinha isso. Aliás, só uma coisa, o que joga todo mundo na tela é o Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Turtles in Time, que no Super Nintendo é o 4. Por que essa numeração? Eles contam o primeiro jogo do Nintendinho, aquele de plataforma, o segundo arcade, o terceiro do Nintendinho, Manhattan Project, não. Manhattan Project, obrigado. E o quarto, Turtles in Time. Konami, né? Aí seguimos o Mega Ultra Giga comentário do Emil. Voltando à velha forma. Voltando a Vladivostokizak nos comentários. Olá pessoal, excelente pelo mega episódio do Retrocomputaria. Parabéns, é o primeiro Retrocomputaria Mega ROM. Meu Deus. Ok, vamos aos eternos breves comentários. Eu vou reduzir um pouquinho aqui. O Emil ele cita o Lamulana com vários links a respeito, sobre até a inspiração que ele é muito mais Maze of Gods do que Kings Valley 2 ou Usas, né? Até o próprio autor fala isso. O nome dos inimigos do Kings Valley 2 está no manual, o Emil também lembrou disso, ou no editor de fase. Kenai Temeire. O manual original tem uma inscrição em japonês dizendo somente para expert. Aí no Hotbit não rodava o... Olha só, cara. Abraço, Daniel Campos. Aí ele mandou o spoiler do Usas, pra quem se quiser se divertir. Quem fez o Usas estava de mal com a vida. A namorada deve ter dado um pé na bunda dele quando ele fez aquele final, né? Porque puta merda. Aí ele relembrou aqui que eu citei as mitocôndrias. Ele conseguiu ouvir as mitocôndrias, que é o jogo Parasite Eve da... Exatamente. Que também é Konami, né? Não, Square Enix, PlayStation, nada a ver com a história. Eu sou um péssimo jogador Mega Ultra Pereba, não tem jeito. Aí remakes de Knightmare, ele listou todos os milhões de remakes de Knightmare. Nossa, tem tudo isso. Tem, inclusive, listou a picaretagem do Spartan Saga, né? Ele comentou isso, saiu colocado na lista, né, recentemente. Só não tem aquele novo que o chat acabou de citar do Maze of Gallius, né? Então acho que a gente já descobriu quem que é um colecionador de Knightmare aqui, né? O post dele tem quase todas as versões. Tem 6 que ele listou, caramba. 6? 6. Eu lembro que a Konami lançou no meio do começo da primeira década, primeira metade dessa década, a segunda metade da década passada, ela lançou uma versão do Knightmare para Docomo japonês. Parece, Docomo é o celular de bairro japonês, só funciona no bairro. É quase igual o celular da Oi. Nossa. Da Oi da TIM. Só que eu não lembro agora a versão e faltou esse link, então aí. Depois se eu lembrar, eu posto aqui. Acho que uma das únicas versões aqui do MSX que eu ainda não rodei, não tive o prazer de rodar, ainda é a versão Gold. Que eu não consigo um CD-ROM IDE que funcionasse na ideia do caixão. Mas ela funciona mesmo sem ser o CD-ROM. Você consegue rodar, só não vai perder as músicas. Não vai escutar as músicas, né? Vai pegar as músicas no CD, as músicas feitas pelo Parne, né? E pra fechar, né, ele falou a questão do filme do Metal Gear, que ele disse que não há necessidade de fazer um filme, porque Metal Gear já é um filme, com tanto episódio já tá quase uma novela. Mesmo tem fortes elementos de narrativa e storytelling, e as versões novas Metal Gear Solid são verdadeiros filmes interativos. Fazer um filme é apenas um caça-níqueis que vai fazer encher o bolso dos empresários de grana, e macular o trabalho do Kojima. Ou então o Kojima deixar ser maculado e dane-se, né? Só um comentário também sobre o que o Emil disse, é que foi feito um fan-filme, eu acho que eu já comentei também no próprio episódio, que o Metal Gear Solid Philanthropy, que ali eles fizeram uma coisa muito interessante. Eles não fizeram simples recriação do jogo para a tela. Eles pegaram o que acontece na história entre o Metal Gear Solid 1 e o 2. É uma história que nunca foi contada. Olha, ficou tão legal, tão bom, foi feito por italianos. Foi tão bom que o próprio Kojima adorou, deu os parabéns e tudo. Só que a Konami, pela primeira vez ela mostrou sua face negra pro fã. A Konami foi lá e falou para eles cancelarem o projeto. Ele não foi produzido. Foi produzido o primeiro episódio,
porque seria uma trilogia, seriam 3 longa-metragem. O primeiro longa-metragem foi feito. Pra você ter uma ideia, o negócio é tão bom que se passa numa das ex-repúblicas da União Soviética. Tava a galera falando em russo. Eles tiveram muito cuidado. Eles pegaram roupa de uniformes e até réplicas de AK-47. O negócio tava excelente. O italiano lá é a cara do Snake. E fala, Giovanni. Que mané réplica, João? Era de verdade. Era de verdade? Opa! Cara, e até o 3D tava bacana. Uma produção que só custou 50 mil euros. Hoje em dia, quanto é real? A prova que o euro não tá valendo nada. Não foi a versão que saiu um tempo atrás no YouTube que tinha um Snake magrelo, parecia que saiu da Etiópia? Era ele mesmo. Ele não tem o meu porte físico, mas eu achei que de rosto o cara é parecido, apesar de ter um nariz um pouco maior, também italiano, né? E ele foi dublado por um cover do David Hayter, um americano, detalhe. Então se já foi por um italiano, ele já tinha a mira já embutida na cara, né? Exatamente. Uma outra curiosidade. Eles entraram em contato com a cantora que cantava os temas do Metal Gear Solid pra frente, e ela cantou o encerramento do primeiro filme. Olha, que eles estavam fazendo uma declaração de amor à série. Kojima ficou muito emocionado, deu as bênçãos, ele disse, por ele, pode fazer, fica à vontade, carta branca. Só que a Konami não pensava assim. Ciúmes. Só fazer um comentário em relação à Konami. A que ponto chegou a Konami, né? Isso daí a gente já comentou e... ter comentado, mas o fundo do poço é que várias franquias dela estão passando para máquinas de pachinko lá no Japão. Em alguns casos está fazendo versão, um dia pornô, mas uma versão, vamos dizer assim, mais colorida dos jogos dela para arcades. É bem triste a situação da Konami. Será que isso aí não foi a primeira a Konami ter cancelado esse filme, já não foi a primeira mágoa do nosso amigo? Isso é de antes. A Konami, ela foi fundada por três caras, né? E o nome Konami é por causa da inicial dos nomes deles. O Koji Konami, acho que é o presidente atual da Konami, e ele brigou com o Kojima já tem um tempo já. Ele brigou feio com o Kojima. Tanto que ele queria demitir o Kojima. Se você for no site da Konami hoje, os jogos que o Kojima participou não tem o nome do Kojima mais. E muita gente nos Estados Unidos que entrevista o pessoal da Konami sobre os jogos do Metal Gear, o Metal Gear último que saiu, o 5, o The Phantom Pain, a pessoa não pode perguntar sobre o Kojima. É a mesma coisa que você fazer um filme, entrevistar alguém sobre o filme do Jurassic Park e não falar do Spielberg. É assim, absurdo. E tá nesse ponto a Konami, nesse ponto. Bom, a Konami então quebrou as pernas, né? Porque o Kojima colocou tanto easter egg no jogo que não precisa nem perguntar se foi ele que fez, né? Continuando com os comentários, o Gustavo Ribarzik ficou exatamente tão horrorizado quanto eu fiquei com o final do Usas, e o Giovanni teve que confirmar para ele que sim, o final do jogo realmente é esse mesmo. E o Emiliano Fraga encerra nos dando um link de um remake do Goonies para Windows e Linux. Quero dar uma olhada nesse negocinho aí. O remake é o mesmo jogo com um gráfico bonitinho, ou gráficos menos quadrados. Tipo aquele do Nightmare, né? Eu cheguei a pegar esse remake pra Linux, tanto é que na época você pegava os códigos fontes, compilava ele, rodava, mas ele era bem a cara do MSX mesmo. Não mudava muito. Make install? Bem por aí. Vou pegar. Vamos pro Repórter Retro 009? Vamos. E os jogos. Primeiro comentário eu não vou citar, não vou explicar. Não, eu vou citar sim, eu vou explicar. Então, comente... Você resolveu, com essa sua mente insana, você resolveu criar uma frase equivalente de The Quick Brown Fox Jumper Over the Lazy Dog, só que incluindo todos os caracteres com acento da língua portuguesa. Não, eu não criei, eu apenas achei a referência. Não é sua criação, né? Não. À noite, vovô Kowalski vê o imã caindo no pé do pinguim queixoso e vovó põe açúcar no chá de tâmaras do jabuti feliz. Poesia pura. Afinal das contas, quem é o Kowalski? Diga pra ele, Giovanni, você sabe quem é o Kowalski, você criou o Kowalski. Existem vários Kowalskis. É o segundo maior sobrenome da Polônia, inclusive. Meu Kowalski, pô, sacanagem, então Jussica é um dos últimos. Não, eu tô dando meio spoiler aqui, porque que é um projetinho de software que o Giovanni tá fazendo, que Tá, eu vou deixar o minhoca na cabeça do pessoal e não... É que a equipe do podcast são 5. Se fossem 4, a gente podia ser os pinguins de Madagascar e o Giovanni seria o Kowalski.
Mas vocês não assistiram Viagem ao Fundo do Mar, porque lá também tem um Kowalski. Sim, claro. Eu lembro dele. Lembro do primeiro Kowalski. Sim. No folhetim do Planeta Diário também tinha um Kowalski. É por isso, inclusive por causa do Viagem ao Fundo do Mar e daquela série Laboratório Submarino, que tem o Kowalski do Pinguim de Madagascar. Por isso que é um pinguim que é o Kowalski, por causa dele. Pô, eu gosto pra caramba dos pinguins. Ah, sensacional. E o Hernandes nos dá uma adição interessante à nossa efeméride sobre a Olivetti Programa 101, que o History Channel fez um documentário sobre ela chamado Programa 101, The Machine That Changed the World, com uma versão em espanhol, veja você, exibida na RTE da Espanha e no próprio History Channel. E ele dá o link para a versão em espanhol. Eu quero ver esse negócio. Não encontrei uma versão em português ou com legenda em português, só versões em espanhol e em italiano. Haha, eu posso entender, vocês não podem. Quem encontrar uma versão em português, por favor, avise e compartilhe. Muito embora a versão em espanhol seja bastante fácil de entender. Claro que é, né? Pra você, né, seu bandido? Sim. Eu também consigo me virar nos 30. Não, a gente... Mico a coacuela no estalada. Ai... Não, a gente tá eu ando fazendo um curso de portunhol muito rápido. Lá na igreja o casal que tá lá é um casal de chilenos, que falam português muito mal. Então a gente tá aprendendo portunhol na marra. Olha só. A quem se interessar, procure na internet o manifesto do Portunhol Selvagem. Bom, gente, vamos falar sobre a MSX Jaú 2015, na qual nós, por estarmos no passado um pouco mais distante, ainda estamos? Vamos. Só o Giovanni acabou de se rebelar e vai resolver, vai falar enquanto vai embora, né? Ele resolveu se rebelar e ir embora. Ele tá puto porque não vai entender o documentário em espanhol. E vocês não falaram nada que eu não comentei esse outro repórter. Você comentou? Não comentou, só não deu tempo, porque tinha que juntar as coisas pra vir aqui pra Jaú. Verdade. Gente, algo inacreditavelmente impressionante. Não, o mundo não vai acabar por causa disso. Não, mas vai sofrer um grande abalo. Não. Sentimos um grande abalo na força. O quê? O disquete do Paleta City está próximo da gente? Não. Tanto assim, se fosse isso, o contínuo espaço-tempo seria totalmente destruído, né? Exatamente, eu já falei isso pro Rogério. Achou o disquete, o mundo acabou. Mas vocês não podem também me culpar que tá chovendo pra caramba por causa disso, né? O Giovanni acaba de ser abduzido. Depois do caso de abdução extraterrestre do Giovanni, sentiremos falta dele. Os alienígenas vão acabar botar ele pra correr já. Daqui a pouco voltando correndo. Daqui a pouco ele reentra na atmosfera da Terra com uma cápsula. O que a gente pode falar sobre o encontro de Jaú, que nós ainda estamos nele, né? Nos estertores do encontro, palavra bonita, né? Nos estertores do encontro. É tão bonito que eu nem sei que palavra é essa. Eu também não sei não, mas é bonita a palavra, né? Então... Retrocomputaria também, a cultura? Pois né? Não sabemos exatamente qual, mas tudo bem. Inútil, claro. Assim. Também. O que podemos falar do encontro? Não vamos falar, vamos deixar que os nossos convidados falem. Boa ideia. Robson, dê as suas impressões sobre o encontro. Bom, eu cheguei pro encontro ontem. O encontro começou dia 31, dia das bruxas, no Halloween. Foi legal reencontrar os amigos, principalmente o pessoal do Rio, que faz tempo que eu não vejo. A última vez que eu vim pra Jaú foi em 2007, se não me engano, eu tava com a minha esposa. Foi muito legal, o encontro foi muito bacana, rever os amigos, rever as máquinas em MSX. Eu mesmo, pessoalmente, estou meio afastado do cenário MSX, estou voltando aos poucos. A vida trabalhando e estudando é complicado, mas agora eu estou conseguindo voltar para o cenário. Já peguei uma interface, aquela FM lá da Tecnobytes, do Asen, é show de bola. Também renovei meu estoque de camisetas com o Ricardo. Aê! Então, o encontro é isso, é encontrar os amigos, ir no chat de noite, pena que eu fui que eu estava meio cansado, almoçar junto, é falar de MSX, é fudebar, né? Afinal de contas, o objetivo principal é a fudebagem. Então, eu espero poder vir no encontro ano que vem também. A única coisa que eu achei, assim, ruim e bom ao mesmo tempo é que o encontro foi no feriado de finados. E o feriado de finados costuma ser o feriado ruim por causa da chuva. Normalmente chove em finados, é muito raro não chover. Ainda bem que a gente teve sorte que esses dias não choveu, mas lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, choveu muito, então foi meio desafiador vir pra cá. Mas é isso, é legal, foi bom, foi bacana. Aí o Sérgio agora vai dar os
Bem-vindo de volta ao barco, né? Ah, obrigado. Eu vi já o ano passado também, foi bem legal, teve bastantes novidades. Esse aqui também, a galera tá trazendo bastante coisa pra gente ver. Sergião, você trouxe um Neo fucking Geo. Você merece um troféu só por causa disso. Mas você sabe muito bem que eu trouxe isso por causa de você, né, cara? Cara, muito obrigado, muito obrigado. Aí acabou sem querer agradando outro membro que sou eu. Mas não foi só você, não. O Spy também grudou nele. Jogando Robot Wars ontem. Yes. O Juan tá agradecendo de forma tão efusiva, eu só queria perguntar, vocês querem que deixe vocês a sós? Não precisa disso, não. Gente, a esposa dele tá aqui, ela é ciumenta, vai dar ruim isso. Ela não é muito ciumenta, não, mas esse caso a gente pula porque é só videogame, tá? Não, mas eu quis trazer mesmo porque tem alguns jogos no Neo Geo que tem alguma relação também com um mundo retro também, porque tem muito jogo ali que a galera já jogou na infância, tem alguns jogos de shooting up ali também, tem jogo de porrada que a galera sempre jogou. E por falar em jogo de shooting up, eu pude comprovar pessoalmente que o viewpoint do Neo Geo realmente é absolutamente idêntico ao do FM Towns, que eu tinha jogado em Ribeirão. A lerdez dele quando enche de inimigo na tela? Eu sou palha demais, eu não consigo chegar na parte que tem inimigo demais na tela. E é tão igual que as músicas do FM Towns, que são arranjadas, na realidade são as músicas do Neo Geo CD, que também usa CD, então elas foram arranjadas lá no Neo Geo CD e o tal só passou, transcreveu 100% o jogo. O Neo Geo que você trouxe foi o MVS, né? Que é o arcade, né? É, o arcade. Só que usando joysticks de console e um cartucho de console também, não é correto? Não. Aquele cartucho do MVS mesmo, só que ele é um cartucho flango, com 161 jogos, metade hackeada, metade normal. Ah, tá. Mas assim, vale a pena porque pra você ter os 60 jogos que tem lá dentro em cartucho... 161 jogos. Só que a maioria é hackeada, né? Tipo, tem Metal Slug 1, aí tem o Metal Slug 1 Plus. Esse 1 Plus já é hackeado do 1. Então ele vai assim, né? É que nem lista de ROMs do Mami, né? Não, deve ser lista de a lista de ROMs do Mami que o pessoal catou, olhou e falou assim, não, vamos fazer um cartucho, vamos ver quantos dá pra caber lá dentro. Aí enfiaram 160. Mas tá faltando muitos jogos ainda, então eu tô meio caçando esses jogos, mas tem alguns assim que esquece. Porque... Pelo menos todos que eu me lembrava que gosto de jogar estavam lá. Tem alguns que, por exemplo, a linha Fatal Fury só tem um. Eu quero comprar o resto, mas toda vez que pinta assim Mercado Livre ou no eBay, eu olho pro preço e falo, não, deixa pro mês que vem, e vai indo. Falando em console, vamos falar dos outros intrusos que apareceram também. O Kadai trouxe um Vectrex. Sim, isso é bem legal. Do Vectrex, bem interessante. Aliás, minha esposa veio perguntar do Vectrex, mas é estranho porque eles ficaram assim, não, mas entenda uma coisa, ele não tem ponto na tela, ele tem linha. É vetorial, eu vou explicar pra ela. Aí ela, tá. Tipo Asteroids, que aparecia nos fliperamas com o nome de Aster Action, né? Eu vou explicar pra ela como é que era, porque como é que era, eu mostrei pra ela, achei interessante, realmente é um... Mas aliás, vou falar, já que você citou o Kadari é Luciano Kadari, que é de Curitiba, faz parte do pessoal mantém o projeto do Ranking Brasil, que é vinculado ao Guinness, né? De premiações e tudo, ele tá pra lançar um livro, inclusive, de ranking, e tá animado pra fazer um encontro de MSX em Curitiba. O problema é que ele quer fazer um encontro em Curitiba em julho, ou seja, vai ser um encontro abaixo de 0. Você fala como se fosse uma coisa ruim. Cara, o problema é o seguinte... Eu amo frio. Tudo bem, mas eu vou me basear numa frase de uma senhora que eu conheci que pegou menos de 50 graus na Sibéria, minha avó. Bom, aí um pouquinho de exagero. Um pouquinho de calor de mar não mata não, um pouquinho de frio de mar mata. Mas pelo menos os computadores vão ficar bem geladinhos, né? Não esquentar nada. Não vai ter problema de aquecimento. E o outro intruso foi o Collor, que eu trouxe porque eu posso. Vai se garantindo nessa, que a MSX Rio, se ver o Collor, tem gente que vai querer jogar ele pela janela. Você, quer dizer. Não, eu não sou o único. Nos lugares onde eu tenho liberdade, deixa eu exercer minha liberdade, por favor. Mas não foi só esses não. Também teve o Odyssey do nosso amigo Hulk. Jogando RPG de Senhor dos Anéis. O Embuste Anéis Perdidos. Anéis Perdidos. Aquilo é baseado em... Deixa eu explicar. É o seguinte. É o jogo oficial Lord of the Rings. É o primeiro jogo baseado nos livros do Tolkien que saiu.
Só que o pessoal da Philips do Brasil, nessa época os livros não eram populares. No Brasil acho que não tinha nem tradução ainda. Eu acho pessoal... Tinha uma tradução antiga, acho que não, era de português de Portugal, Portugal, não era brasileiro. Aí o pessoal da Philips olhou, cagou solenemente para aquilo. Bota esse nome aí, Em Busca dos Anéis Perdidos. E é isso. Então, essa é a versão nacional. Aliás, aquele rapaz, qual é o nome dele? Fábio Hulk. Não, o outro. O dono do jogo. O proprietário do jogo, não é o Hulk. Ai, mas eu consegui esquecer o nome dele, porque eu sou muito antissocial, que merda. Daqui a pouco a gente lembra. Cara, eu dei parabéns porque o jogo dele está impecável. Até os decalques estão nos lugares com saquinho 100%. O jogo tem, minha gente, pelo menos 30 anos. Sim, eu conversei com ele, tirei várias fotos, ele me falou que ele herdou de uma prima que vendeu o videogame, ele quis ficar. Exatamente. Ele ficou guardado muito tempo, e finalmente agora ele conseguiu um Atari novamente, um Odyssey novamente, para poder ter, e ele poder com isso jogar de novo, tudo, falou, ele tava comentando disso. Eu falei, dei parabéns aí, não tem como não dar. Eu também olhei o jogo, tá impecável, eu acho que o lugar que foi guardado não tinha ar, porque nem embolarado não tava. Até a máscara que você coloca em cima do teclado do Odyssey nem tava torta, ela tava bonitinha, retinha. Ele deve ter ficado guardado no mesmo lugar que aquele telejogo que eu consegui ficou. Aquele telejogo parece que veio na máquina do tempo, né? Vem trazendo a máquina do tempo. Junto com aquele cartucho do Coco que você abriu e ficou falando áreas dos anos 80. Do Coco não, do CP400 mesmo. Isso. E o último intruso foi o Master System que o Free de Curitiba trouxe. Tem mais um intruso também, que é o Master System, que o pessoal tava usando lá para fazer demonstração de algumas coisas. Que tava comparando as versões que tem do Master com as versões do MSX. Eles usaram a arma do Master System no MSX, é isso mesmo? Isso, ou eu tô errado? Sim. O que acontece? A ASCII fez jogos de tiro e tinha arma. Pro MSX. Pro MSX. Inclusive aquela arma do Freeze eu vendi pra ele. Eu comprei muito barato, ficou parando em casa, acabei não usando, eu passei, ele teve que desmontar a arma, dar uma revisão e estava funcionando. Mas o Ricardo, eu não estava usando a arma, eu estava usando a Light Phaser do Master System com adaptador. Sim, ele usou um adaptador, sim, mas ele deu uma limpeza na Light Phaser. E inclusive uma das coisas que foi trazida para Jaú foi que ele desencavou e ele vai disponibilizar muito em breve jogos de tiro feitos pela ASCII. Sim. Para usar no MSX. Infelizmente não funciona em monitor LCD, só em CRT, né? Um abraço, Alfredo. Deve ser o único que vai poder jogar isso. Vai comprar uma arma pra poder ficar jogando. Nada, eu tenho também TV de YouTube em casa. Tá bom, mais um. Ele fez um adaptadorzinho que ele disse que vai disponibilizar pro site. E agora, como eu escolhi um tijolo TV do Maluf, eu vou tentar usar nele. Um senhor tijolo, né? Você já pensou como é que você vai transportar aquele tijolo pra casa? Olha, pela mala que eu trouxe aqui, o que eu vou fazer? Eu vou enfiar tudo que tem dentro da mala em saco plástico, vou enfiar ele dentro da mala. Aí vai ser assim, meio tipo farofeiro, né? Então arranja o dobro de saco plástico, porque as coisas que estão dentro da sua mala você vai carregar em sacos. Porque a maioria já tá, né? Eu já organizei tudo mais ou menos e a mala já tá vazia. Então só tá esperando ele entrar lá. Agora a grande dúvida é, ainda não tentei colocá-lo dentro da mala. É a grande pergunta, será que cabe? Boa sorte. E aliás, falando em bitelo, que bitelinho já saímos da categoria bitelinho para bitelo, vamos falar do bitelão. Qual bitelão? Do Alfredo que ele comprou. Mas não veio. Não veio. O Alfredo comprou um monitor que pesa 43 quilos e tem quase o tamanho de um fogão de 4 bocas. Só tem um pequeno detalhe. Não foi possível. Quem comprou foi o André Tavares lá no Rio. Cara, o Fredon precisa de intervenção. Cara. O pessoal tá precisando comprar uma carretinha, né? Porque já vai ter que trazer um monte de coisa aqui pra Jaú, então a carreta com a lona só pra vir aqui montar as coisas. Não a gente pode falar muito não, porque a gente do Rio também trouxe um bocado de coisa, né? Vieram 2 grupos do Rio, veio... na verdade vieram 3, né? Exato, que a gente tem um embaixador do Retro Computaria morando em São Paulo, um exilado em Campinas, né? E o nosso correspondente da caverna, de Brasília, o César não pôde vir, né? Nós estamos a equipe quase toda lá presente aqui, se vocês puderam ouvir. Mas o grupo que veio do Rio veio de avião, a gente teve que trocar de carro no aluguel, pegar um carro maior e mais caro.
pra gente poder acomodar toda a tralha que a gente tava trazendo. Sem contar uma bolsa que eu mandei pelo Daniel Campos, porque veio o Daniel junto com a esposa e o André junto com a namorada, eles vieram de carro. Inclusive na hora que eles estão gravando, eles já estão a caminho do Rio, já foram pegar a estrada, boa viagem pra eles. E eu trouxe uma bolsa com eles também, mas a bolsa no caso era de material que eu tinha que entregar para outras pessoas, então um micro para fazer manutenção e o resto é coisa para entregar. Então aí o material já volta comigo, e pelo que eu percebi, as meninas ocuparam o espaço que a minha bolsa ocupava com sapato. Que beleza. Compraram um bocado de sapato. Sem contar que ainda tem a grande surpresa que vai vir o Luca aqui trazendo os outros Zen Mix para poder fazer entrega aí. Sim. E o pessoal da parte que saiu no site lá Sim, a gente apareceu na Globo. Não somos o Borzol, mas estamos na Globo. Tô na Globo. Fui entrevistado também, eu e a Cristina, e não sei se vai passar em todas as emissoras da Globo, mas do local, isso foi da TV. Eu acho que só da TV tem, né? Para nós, no passado distante, vai passar daqui a 1 hora. Vocês já sabem se passou ou não passou e o tamanho exato do mico que a gente pagou. Pois é. E o pessoal da Globo, graças ao contato do Kadari, né? Ele conseguiu o contato para trazer o pessoal da TV Tem para poder cobrir. A afiliada daqui da região, a Tem. A TV Tem. Tinha um monte de micro, uma variedade muito grande de MSX. Incrivelmente teve até um Expert. Um Expert 1.1 zerado. Porque enquanto MSX hoje em dia, Expert é o que menos tem, né? O MSX nacional é o que menos tem. Todo mundo traz o seu importado. Porque eu trago importado. O que importado é mais legal. Eu só não trouxe o meu Hotbit branco, totalmente branco, que eu achei, porque ele tá queimado. Mas eu consegui achar um Hotbit que o cara deve ter guardado, assim, em algum lugar que não tinha oxigênio, porque ele está impecavelmente branco. Só que, infelizmente, a placa-mãe dele morreu. E mais tivemos? Tinha muita coisa, manutenção de micros, alguma manutenção, no meu caso, uma manutenção muito bem sucedida, outra não tão bem sucedida. A bem sucedida foi do meu Sony, a mal sucedida do meu Yamaha, que tá dando uma dor de cabeça, filho da mãe, pro Ravazzi, que foi tá dando uma dor de cabeça incrível pra ele. Estouraram montando as SD Maper lá no zoio, porque para ele montar aquela FPGA, soldar aquele monte de perninha lá, eu não consegui, tive que botar na mão dele e falar: meu filho, passa um ar quente aqui porque eu fiz besteira. Soldando coisa, montando, aquela coisa de encontro. O dia que teve mais gente realmente foi sábado, no encontro, tava bem cheio. Vocês vão poder ver as fotos por ocasião que vocês ouvirem isso. Já o álbum das minhas fotos do Retrocomputaria já estará online, já estará no link aí no show notes. Olha aí, tá passando o link aí embaixo no rodapé da página. Olha aí embaixo, tá passando, tá? O URL. Copia aí que o URL é pequenininho, só tem 480 caracteres. Aí vocês já vão ver, tá? As minhas fotos já estarão lá do encontro. E aliás, 2 coisinhas. A primeira é que vocês falaram de estourar, eu lembrei que ele também foi entrevistado. Ele foi entrevistado? Legal. Foi. Só gente que não foi do Retrocomputaria. Pois é. E a segunda coisa é que eu fiz uma doação pro Daniel Caetano de um pacote com 150 disquetes, muitos originais com manuais, de coisas que, pelo que eu vi, estão perdidas por aí. Então vai ter novidades, aguardem. Eu doei pro Daniel Caetano. Daniel Caetano, ele anda brincando muito com esse negócio de ripar coisas raras. Então ele vai dar essa mão pra gente e vai rolar muita coisa que todo mundo diz, perdido em breve, hein? Eu também fiz uma doação. Eu doei 2 interfaces de drive que eu tinha perdido em casa, que eu falei pra ele: olha, se funcionar, usa. Se não funcionar, você joga fora. Então, perdido lá em casa há anos, eu não uso, não me interessa ficar, para você vai ser mais útil, use. O Daniel Caetano, eu contribuí, eu dei uma interface minha DDX para ele, tentar fazer a ripagem desses disquetes. Doei um TA1, que estava sobrando em casa, e tá minhas coisinhas lá em cima da mesa para vender. Até agora já recuperei o valor do hotel. Que bom, cara, que bom. Aliás, já esse ano tá um camelódromo, né? Todo mundo trouxe coisa para vender, né? E agradecer a todos que compraram camisa, compraram cordão de crachá também, né? O grupo MSX Rio e o Retrocomputaria agradecem. Bastante material vendido, Tecnobyte trazendo coisa. No momento que a gente está gravando, que a gente está encerrando essa gravação, Timer está fazendo teste com placa de rede, o pessoal está querendo fazer. Rolou jogo, rolou um monte de coisa. Fizemos uma foto, inclusive vai estar vocês vão ver, dos FSA1 das diversas cores, né? Dos modelos, parece carro, né? A diversidade étnica deles. Exatamente, né? Branco, preto, vermelho, grafite. Tem outra coisa muito boa, muito legal também. O Alec trouxe o F900 dele, com Teloper.
Ah, sim. E o Emiliano fez uma brincadeira de botar imagens e superimposer no Gradius. Vocês vão ver fotos aí, acho que alguém fez vídeo, agora eu não me lembro quem foi. Acho que foi o próprio Emiliano. Vocês vão ver o Gradius, vulgo Nemesis, de uma maneira que vocês nunca viram antes. Tem vídeo, e se vocês olharem, tem um post que saiu no Retrocomputaria Plus no dia 1º de novembro, ou seja, exatamente no dia que isso aconteceu, com um vídeo que o Emiliano já tinha feito, contando desse fato. Até o teu já é Psicodelia MSX. Até a Globo chegou a filmar as brincadeiras que ele tava fazendo lá. Legal. Só que a gente teve que ficar segurando os controles de volume, porque como tava meio sujinho, tava dando muito mau contato, mas saiu na Rede Globo. Então é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre como foi Jaú, Juan? Mais alguém usa algum comentário? Robson. Esse aqui foi o único encontro que foi esse ano aqui, porque foi uma loucura, mas, tá sendo assim, uma coisa assim, tipo, rever os amigos também, que faz tempo que a gente não se vê. E tomara que ano que vem eu consiga ir nos outros eventos. Porque esse ano aqui foi uma loucura. Então, aqui foi assim, um tipo, sessão de descarrego, literalmente. Vamos ver, porque agora parece que Curitiba quer entrar na grade de encontros. Quer entrar no Clube Nuclear. No Clube Nuclear. Como é que é? No circuito dos eventos. No circuito de eventos. Inclusive eu tenho que conversar, fechar a data de MSX Rio do ano que vem, liberar no final desse ano já para não atropelar encontro nenhum, né? Tem o pessoal do Canal 3, que vai ser agora dia 5 de dezembro, e vai ter o primeiro encontro do pessoal de X68000. Vai juntar os três. São Paulo, capital? São Paulo. Lá na casa do nosso amigo do documentário. Opa! Garrett tá convidando todo mundo que tem X68000 pra ir pra lá. Pô, tô excluído. Putz, que pena. Mas o pessoal mas o Garrett é gente boa. Garrett é gente boa. Vai lá e aparece lá, tira umas fotos e cobre o evento pra mim. Pô, você é simpatizante, cara. É isso aí. Então é isso, gente. Podemos fechar então? Com certeza. Então, agradecer muito ao Sérgio, agradecer ao Robson, agradecer a Cristina, que tá aqui para a Cristina ficou quietinha aqui, mas ela tá aqui assistindo de espectadora, mas ela participou bastante e também foi entrevistada pela Globo. Pois é. Cristina, manda um oi. Oi. Lacônica. Então. Foi bem sucinta. Também agradecimentos ao Robson. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui com vocês. Curto bastante o podcast, acho bem legal. É uma iniciativa muito bacana de vocês. E espero poder participar mais, escutar bastante vocês, que é muito legal, muito bacana. Obrigado. Eu que agradeço aí em nome da equipe, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado também. Obrigado vocês também por participar aqui do Retrocomputaria, que eu escrevo tanto lá e vocês me amam tanto, então vim aqui encher o saco mais de vocês. Cara, como toda forma de amor, tem seu forma de amor e ódio. Sempre tem. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio agora, que é semana que vem. Um assunto que a gente ainda não resolveu qual é. Você já sabe as piadas que a gente sempre faz, então... Isso. E mais meus comentários também. Eu vou tentar não escrever muito pra não cansar ninguém. Não tá. Umas 2 linhas a menos. Umas 2 linhas a menos. Então é isso, gente. Tanto nós quanto os nós do passado, um pouco menos distante, agradecem a audiência de todos e tchau. Galera, muito obrigado. Fui, gente. Tchau, tchau. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast. Thank you.